É natural que nós tenhamos medo, raiva, tristeza, alegria, né, ansiedade. Faz parte da nossa natureza isso. Então, nós aprendemos errado desde criança que nós temos que controlar essas emoções. Nós não temos o controle sobre isso. É uma expectativa não realista querer controlar isso. Então nós temos o direito de sentir raiva, nós temos o direito de sentir tristeza, e nós temos o direito de expressar essas emoções. Quem se sentir incomodado, que saia de perto então, porque nós temos o direito disso. O que nós não temos o direito é de agredir o outro. Nós não temos o direito de agredir outra pessoa, nem fisicamente, nem verbalmente. Isso definitivamente nós não podemos fazer. Por que sentimos raiva? Para entender por que nós sentimos raiva, a primeira coisa que eu acho interessante de falar é que em situações de ameaça nós podemos apresentar 3 tipos de resposta: congelamento, fuga ou luta. Em nós seres humanos, o congelamento não é muito frequente, é raro, mas pode acontecer. A fuga, ela pode acontecer de várias formas. Ela pode acontecer fuga mesmo, corre. Pode acontecer uma esquiva sutil, a pessoa evita. Uma evitação é um tipo de fuga. Então, esse é um tipo de estratégia usado nas situações de ameaça, que muitas vezes pode ser adaptativo, pode ser funcional, em outras vezes pode ser desadaptativo, pode ser disfuncional. Mas como nós estamos falando de raiva, o mais interessante disso é a resposta de luta, que é o terceiro tipo de resposta que eu falei nas situações de ameaça. A raiva é a emoção que nos dá energia para lutar. A raiva nos confere força para lutar. E essa emoção, ela surge do medo. Primeiro nós sentimos medo, nós sentimos ameaça, para depois sentir raiva. Então sempre que nós sentimos raiva é porque nós estamos nos sentindo ameaçados de alguma forma. Não vai ter raiva em outra situação. Você pode observar, por exemplo, um animal de estimação. Às vezes ele é muito dócil, ele é muito bonzinho. Ele só vai atacar em uma situação. Ele só vai morder e atacar em uma situação, se ele se sentir ameaçado. Não vai ter outra situação que ele vai atacar, só se ele se sentir ameaçado. Então nós só sentimos raiva se tiver uma ameaça subjacente. Então, por exemplo, os ansiosos. Os ansiosos vivenciam muita ameaça. Eles ficam com medo de que a coisa vai dar errado, ficam preocupados, ficam se sentindo constantemente ameaçados. Então, por isso é muito comum em ansiosos encontrarmos respostas de raiva excessiva, explosivas, ou então irritabilidade excessiva, impaciência, né? A irritabilidade e a impaciência já são formas mais sutis da raiva, mas é raiva também. E uma outra situação que pode frequentemente desencadear raiva é a aversão, situações aversivas. Às vezes fica difícil da pessoa identificar o medo ou a ameaça. Fala, não, eu fiquei com raiva, mas eu não estava ameaçado, eu não estava com medo de nada, não. Estava sim. Por exemplo, um sinal vermelho. A pessoa começa a ficar irritada e impaciente com o sinal vermelho. Ela está com medo de alguma coisa, ou de chegar atrasada, ou do patrão dar uma bronca. Isso é uma situação aversiva. A pessoa tem aversão do sinal vermelho porque, por algum sentido, ela se sente ameaçada. Um sujeito que gosta muito de futebol, carrega uma série de valores em relação ao time de futebol, aí ele sente raiva numa situação por causa de futebol, porque os valores dele estão ameaçados. Aquilo é aversivo para ele. Isso é uma forma sutil de medo. A aversão, ela é
uma forma sutil de medo que na nossa linguagem nós aprendemos a chamar de aversão. E como nós podemos lidar com isso melhor? A primeira coisa é ter essa consciência, é entender esse jeitão que nós funcionamos. Com isso, nós podemos começar a compreender melhor o que é que ativa cada um de nós. O que me ativa? O que me deixa com raiva? Isso vai ser diferente de uma pessoa para outra. De repente, aquilo que é ameaça para mim não é ameaça para outro sujeito. Então, sempre que eu tiver com raiva, sempre que eu irritar, sempre que eu perder a paciência, peraí, onde está a ameaça? Por que eu estou me sentindo ameaçado? Então, o primeiro passo para lidar com essa emoção, com a raiva, é entender esses ativadores. Entender as condições que vão despertar a raiva em mim. O objeto em si não joga raiva em ninguém. A raiva é algo que está despertando em mim. Quais são os ativadores que despertam a raiva em mim? Um outro aspecto interessante e importante para nos ajudar a lidar com a raiva é permita-se sentir raiva. Reconheça a raiva em você. Reconheça que você está com raiva e permita-se isso. Faz parte da sua natureza. Você é um ser humano e isso faz parte da natureza humana. Ou seja, nós temos a natureza daquilo que sente raiva. O que nós não podemos é expressar essa raiva de uma forma que vamos agredir a outra pessoa. E é possível você sentir raiva e se expressar educadamente. É o que eu chamo de raiva com classe. Você pode ter raiva, mas você pode não baixar o nível. Sentir raiva e se expressar de uma forma educada. Mesmo que a outra pessoa perceba que você está com raiva, não tem nenhum problema. Deixa ela perceber que você está com raiva, mas não a agrida. Uma outra ferramenta interessante e importante quando a gente está com raiva é a respiração consciente. Respire. Tome consciência da sua respiração. Faça a expiração mais longa do que a inspiração. Conte 1, 2, 3, 4 para inspirar e conte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para expirar. Sinta seu corpo, sinta a raiva. Como que é a raiva? Ela é quente? Como que isso se manifesta no seu corpo? Como que você sente isso? Como que fica a sua respiração nessa situação? Como que fica seu coração? Está palpitando? Você sente alguma dormência, algum tremor? Sinta isso no seu corpo. Tome consciência da raiva. Esta é uma ferramenta bastante útil para nos ajudar a lidar com a raiva. Cuide bem da sua mente. Ela é o maior patrimônio que você possui.